Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Cosme Bittencourt, aqui da cidade de Lavras, no sul das Minas Gerais, pastor da Igreja Batista Nacional Cristo Vive. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante que é necessário uma interpretação muito boa para que a gente venha compreender de fato o que quer dizer 2 Tessalonicenses a partir do versículo de número 1. O qual nos fala sobre o dia do Senhor, nos fala sobre o arrebatamento, nos fala sobre o anticristo e várias coisas que são muito interessantes. Então, para isso, eu gostaria de estar lendo com vocês aqui. Se você possuir aí a Bíblia na sua casa, você pode abrir comigo aí em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Ora, suplicamo-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente na vossa mente, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Outra tradução diz como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá, sem que primeiro venha a apostasia, importante guardar essa palavra apostasia, e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja revelado. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Bom, vamos ler somente até aqui. Então, eu quero começar falando a respeito de uma coisa muito interessante que precisa ser esclarecida aqui nesse texto. Há muitas pessoas que confundem o dia de Cristo, o dia do Senhor, como sendo o arrebatamento da igreja, como sendo a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso causa uma certa confusão, porque a Bíblia nos fala a respeito desta passagem que o dia do Senhor só vai acontecer quando for antecedido por dois acontecimentos. O primeiro é a revelação aí a apostasia e depois aí a manifestação do iníquo, do filho do pecado. Então, quando você traduz isto como sendo o dia do Senhor, sendo o arrebatamento da igreja, dá-se a entender que a igreja vai conhecer o anticristo, que a igreja vai saber quem ele é, sendo que a própria palavra de Deus nos diz que se faz necessário um cálculo, do número 666 para se entender quem é de fato esse filho da perdição. Mas é importante dizer que o dia de Cristo não é a vinda de Jesus. Nós sabemos que a grande tribulação ela tem duas fases. A primeira fase serão 3 anos e meio de paz, de bonança, aonde é representado pelo cavalo branco, aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, o cavalo branco vem então trazendo uma falsa paz, um líder mundial, um governo mundial que vem resolvendo o problema de toda a humanidade e com toda certeza será ovacionado porque é um homem muito eloquente, um homem que fala muito bem, um homem que arrebata corações através aí das suas prédicas, através da sua eloquência. Só que depois de 3 anos e meio, então a Bíblia nos fala que acontece aí, então catástrofes apocalípticas, são flagelos que são derramados sobre a humanidade. A ira de Deus se manifesta. Então alguns acreditam, como eu acredito, que o dia do Senhor ele começa
na metade da grande tribulação para frente, aonde realmente vem muitas catástrofes sobre os filhos da desobediência. Só que nós precisamos de apoio nas Escrituras para a gente embasar esse nosso pensamento. E por causa disso nós vamos ler aqui alguns textos do Antigo Testamento para que nós possamos de forma sistemática entender que de fato isso é uma realidade. Vamos começar aqui com Isaías capítulo de número 13 e o versículo de número 6, que diz assim: Gemei vós, porque o dia do Senhor está próximo. Ele virá como uma destruição vinda do Todo-Poderoso. Agora vamos para o versículo de número 9. Eis que o dia do Senhor chega cruel, tanto com cólera quanto ira violenta, para deixar a terra desolada. Ele extirpará dela os pecadores. Olha o que diz aqui agora a palavra de Deus em Joel, capítulo de número 1, versículo de número 15, que nos diz assim: aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e como uma assolação do Todo-Poderoso virá. Capítulo 2 de Joel, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, tocai o alarme no meio do seu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Ainda no capítulo 2 de Joel, versículo de número 11. E o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque o seu campo é muitíssimo grande, pois ele é forte e executará sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Ainda no capítulo de número 2, nós vamos pular agora para o versículo 31, é isso? Aí ó, esse aqui é bem famoso: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, por mais que a igreja no primeiro século passasse por perseguições terríveis, isso não significava que eles estavam vivendo aí o grande e terrível dia do Senhor. Até porque na palavra de Deus existem vários versículos da Bíblia mostrando que Deus não nos destinou para a ira, que Deus nos deu livramento. Até a palavra de Deus nos diz em Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 36. Lucas 21, 36 diz assim: Vigiai, pois, orando sempre, para seres considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então essa referência aqui, depois de Jesus ter falado sobre a grande tribulação, várias coisas, que o capítulo 21 trata de muitas partes escatológicas, Jesus então termina dizendo: orai para que vocês sejais, vigiai e orai para que sejais dignos de serem encontrados, dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer. Todos nós sabemos que dentro dessa visão sistemática da palavra de Deus, uma das coisas interessantes, ou um dos requisitos, pré-requisitos, fundamentais e importantíssimos para uma pessoa ser arrebatada por Cristo em sua vinda, será o fato dessa pessoa estar cheia do Espírito Santo. Como eu já disse de outras vezes, em Mateus capítulo de número 25, fala sobre as virgens prudentes e imprudentes. E ali está falando de duas classes de virgens. Para mim não está falando do mundo, do pecado, do lá de fora, porque a virgindade é símbolo de se resguardar, de se guardar, para o noivo. Então não se contamina. E assim a gente sabe que dentro da casa do Senhor existem pessoas que não estão no mundo, não estão no pecado, mas estão dentro da casa de Deus e não estão se preocupando em se encher da presença do Espírito Santo. Assim como eu também disse de outras vezes que, ainda que a teologia do pós-tribulacionismo estivesse errada, ou do pré-tribulacionismo também estivesse errada, uma das duas fosse a certa e a outra errada, o que mais é importante a se considerar
é que todas duas exigem-se uma vida cheia do Espírito Santo. Porque para o cristão ser arrebatado, tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas se ele porventura tivesse que passar pela grande tribulação, ele também não poderia passar vazio. Porque só uma pessoa cheia de Deus é capaz de morrer pela causa do Evangelho. E na grande tribulação, no dia da ira do Senhor, será um tempo em que muitos cristãos serão forçados a blasfemar o nome de Cristo e a aceitar o sinal da besta. Por contrário, serão mortos, além de ter muitas outras restrições comerciais, e assim por diante. Então é muito importante deixar claro que esse dia do Senhor não é a vinda de Jesus, o arrebatamento. Nós sabemos que, por exemplo, o período que nós estamos vivendo hoje é um período de muitas pandemias, muitas epidemias, são dores de parto, são sinais que estão, mas não é o fim ainda, são dores de parto, são contrações de uma grávida que está para dar luz. Contração mostra que está muito perto, chegou a hora, vai nascer. Então nós sabemos que nessa posição escatológica que nós estamos inseridos hoje, nós que somos contemporâneos, nós estamos a um passo do arrebatamento da igreja. Não demora muito e mais do que nunca se faz necessário que a gente se encha da presença de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus. Então, terminando aqui o versículo de número 2, o finalzinho, ele fala assim, como se o dia de Cristo ou o dia do Senhor estivesse perto. Por que ele está dizendo isso? Porque existem muitas coisas a acontecer até que esse dia do Senhor essa data venha chegar. Então nós olhamos aqui dentro da palavra de Deus pelo menos duas coisas que vão acontecer antes que este dia de Cristo, esse dia do Senhor, que é um dia de catástrofe, de flagelos, é um dia da ira de Deus contra os pecadores e tal. Então antes que esse grande e terrível dia do Senhor chegue, algumas coisas então vão acontecer. E eu quero destacar aqui duas delas, que é muito interessante. A primeira, a Bíblia fala aqui no versículo de número 3, que fala assim, ninguém vos engane de maneira alguma, porque aquele dia virá. Aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Então, quando nós falamos a respeito da apostasia, eu andei olhando várias bíblias, vários rodapés, dicionários, Bíblia, a NAA, que é a Nova Almeida atualizada, a Ruman, que foi a última que eu adquiri, Scofield, também Wycliffe, vários dicionários também, para que a gente pudesse ver vários comentários de vários teólogos a respeito desta palavra, porque parece ser uma contradição, porque o versículo 3, ele começa dizendo assim, que esse dia não vai acontecer, o dia de Cristo, o dia do Senhor, sem que primeiro aconteça a apostasia e o filho da perdição seja revelado. Depois, mais na frente, a gente vai ver que a Bíblia diz que o filho da perdição, ele não pode ser revelado sem que alguém seja tirado do meio, alguém que o resiste até que seja tirado do meio. Então fica aquela contradição, afinal de contas, não estou entendendo nada, porque o primeiro versículo apoia que a igreja vai conhecer o anticristo. Lá no outro, alguém vai ser tirado até que ele seja revelado, e fica aquela história. Então precisa-se de uma semântica perfeita, de uma sistemática, cheia de versículos bíblicos, para que a gente possa entender de fato o que o texto quer dizer. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é essa palavra, que é a apostasia. Então a apostasia, ela tem aqui alguns significados aqui, eu estou com a minha colinha aqui também, que significa separação, deserção, partida, distância. Então quando nós olhamos dentro das escrituras, da palavra de Deus, pelo menos 2 ou 3 versículos fala a respeito de esfriamento espiritual ou de apostasia de conhecimento das escrituras. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 1, o Espírito expressamente diz:
que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns se apostatarão da fé. Por que está escrito apostatarão da fé? Porque se a palavra apostasia já desse a entender, ela sozinha, que a apostasia é com relação à fé, então não precisava dizer apostatar da fé. Só a palavra apostasia já seria suficiente. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos aqui, tanto no Antigo Testamento, que nós temos uma referência, como no Novo Testamento, eu separei aqui pelo menos umas 3 referências, que nos fala sobre apartar, sobre separar, sobre lançar fora. Então a primeira aqui a gente vai ver aqui, ó, 2 Crônicas 29, 19. Que diz assim, ó: além disso, todos os vasos, os quais o rei Acás, no seu reino, lançou fora na sua transgressão, nós preparamos e santificamos, eis que eles estavam diante do altar do Senhor. Essa palavra aqui, ó, lançou fora, aqui no Antigo Testamento, é justamente o sentido dessa palavra aí, que é a apostasia. Agora vamos aqui para o Novo Testamento, onde esta palavra apostasia, ela tem, que é apostasion, ela tem aí o significado de separação, de divórcio, né? Então vamos lá, aqui em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 31, está escrito assim: e isso foi dito, quem repudiar a sua esposa e lhe der carta de divórcio. E Mateus 19, versículo de número 7, que nos diz assim: disseram-lhe eles, então, por que Moisés ordenou dar-lhe carta de divórcio e para repudiá-la? Então, o que eu quero dizer com isso? Se a palavra apostasion também tem o sentido de separar, afastar, né, de distância, então, interpretando esse texto, nós acabamos com essa suposta contradição, que no versículo 1, no versículo 3, diz para a gente que antes que venha o dia do Senhor, que está lá no final, do meio da grande tribulação para frente, antes desse dia chegar, então 2 coisas vão acontecer. O primeiro é a apostasia, a separação, o distanciamento, e nós interpretamos ela aqui como sendo o arrebatamento da igreja. Jesus volta, busca a sua igreja, leva a igreja para a eternidade, tá certo? Então manifesta-se o anticristo, filho da perdição. Por quê? Porque a vinda de Jesus, ela é caracterizada como uma vinda repentina, como ladrão na noite, uma vinda de repente. E se a igreja está aqui na terra, de repente aparece o anticristo, perde-se então essa característica da vinda como um ladrão, a hora que vós não esperais. Vigiai, estais alerta, sede sóbrios, né? Toda essa instrução da palavra de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa estar sempre em conexão com Deus, vigilante, amando a sua vinda, todas essas características se perdem se a igreja de fato vai conhecer o anticristo. Porque se a igreja vai conhecer o anticristo, por exemplo, nós estamos hoje aqui no ano de 2020. Vamos imaginar que o anticristo manifeste esse ano. Então tá lá, fulano de tal é o anticristo. Logo o que a gente entende? Estamos aí às portas, a qualquer hora Jesus está voltando. Perde-se aquela expectativa ou aquela instrução, melhor dizendo, de que nós devemos estar preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E sendo que a palavra de Deus, ela assemelha a vinda do Filho do Homem como nos dias de Noé, quando ele veio de repente. Noé pregava a palavra, era pregoeiro do Senhor, foi construindo a arca e falando sobre a ira de Deus, provavelmente era essa a sua mensagem, e mostrando ao povo o escape, porque antes da ira tem um profeta, antes de vir a ira de Deus sobre um povo, uma nação, levanta-se um profeta, assim como Deus fez com Israel antes de mandar para o cativeiro na Babilônia. Sempre Deus levantava alguém, levantava um profeta. Assim então hoje a igreja faz esse papel de Noé. Jesus está voltando, olha os sinais dos tempos, olha as pandemias, epidemias, pestes, terremotos,
rumores de guerras, tantas coisas estão mostrando que Jesus está voltando. É a mesma mensagem. É uma mensagem de livramento antes que a ira de Deus se manifeste. Na época de Noé, lamentavelmente foi Noé e a sua família. São 8 pessoas que entram na arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Muito pouca gente, o restante não acreditou. Hoje é semelhante a isso? Claro que é. Nós temos bilhões de habitantes no planeta Terra e conta-se no dedo os que são cristãos, os que servem a Deus com integridade. E dentro deste número de cristãos que existe no mundo, só o Senhor Deus sabe de fato quem é trigo e quem é joio. Quer dizer que essa parte ainda reduz mais ainda, porque não basta simplesmente dizer que é cristão. Se faz necessário ter uma identidade como cristão, genuíno, uma pessoa que milita legitimamente como está escrito na palavra do Senhor. Então, esta palavra apostasia, aqui nesse texto, ela quer dizer justamente isso aí, a separação, o distanciamento, o rapto da igreja. Alguns comentários de rodapé bíblico, como por exemplo, eu gosto muito dessa Bíblia Roma, ela fala sobre esse assunto, mas não dando muita profundidade. Já a Bíblia Dake, a atualizada, ela traz para a gente ali na página 1920 detalhes um pouco mais aprofundados a respeito dessa palavra apostasia e do seu significado. Lançar fora, retirar, tirar, jogar fora, sair, é o rapto da igreja. Então, quando Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 3 diz que ninguém vos engane, porque antes da manifestação do filho do pecado vai ter a apostasia, o divórcio, a separação, jogar fora, o lançar fora. Isso refere-se a quem? Refere-se à igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, dando sequência aqui do versículo de número 4, agora começam uns detalhes um pouco mais aprofundados a respeito de quem seria esse filho do pecado aí, que nós já sabemos que é o anticristo. O qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus e se adora, de sorte que se levantará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas? Então aqui começa a mostrar o seguinte: nesses 3 primeiros anos do anticristo, como eu já disse anteriormente, é um período em que ele vai conquistar todo mundo. Porque um líder político, uma pessoa que vai chegar resolvendo o problema da humanidade. Vamos dar um exemplo aqui desta pandemia que aconteceu aí, que está acontecendo aí do coronavírus, Covid-19. É uma situação que está envolvendo quem? O mundo. Nós temos visto aí China massacrada por essa pandemia, Estados Unidos, Itália. Eu tenho um pastor que é amigo meu da Itália, né? Tem também a Espanha, temos amigos na Espanha que moram na Espanha, situação terrível. E agora, esta grande apreensão que também está tomando conta do nosso país, do Brasil. E essa pandemia, ela traz sobre a humanidade não apenas os reflexos aí de muitas mortes devido a essa doença, mas como o nosso presidente chama aí de a segunda onda que vem, econômica, que pode sim de fato gerar muitas situações, nos quais a gente que dirige a igreja temos visto já algumas pessoas que foram demitidas, outras pessoas tiveram o salário reduzido e assim por diante. Então existe uma certa ansiedade tomando conta. Mas aí você imagina, de repente, chega uma pessoa trazendo uma solução para o mundo. E essa pessoa tem uma estratégia, tem uma maneira de falar, arrebata corações. Quer dizer, o que vai acontecer? Esse cidadão aí, que é o anticristo, ele chega arrebatando os corações e estabelecendo muita confiança através de uma falsa paz. Logo, o que vai acontecer? Ele vai conquistar o planeta Terra. E aí então ele começa a preparar todo mundo para uma grande apostasia,
por quê? Porque nesse dado momento a igreja não está na terra mais. E a Bíblia diz que a igreja é o sal da terra, a luz do mundo. O sal serve para quê? Várias coisas, mas entre elas conservar. Então hoje, que a palavra de Deus diz que existem muitos anticristos e que até o espírito do anticristo, o anticristo não se manifestou ainda, mas o espírito do anticristo tem se manifestado grandemente. E a igreja tem batido de frente, né, com toda a ideologia que esse espírito do anticristo tenta implantar na terra. Porque eu digo que se não fosse o Espírito Santo, por intermédio da sua igreja, tendo uma postura e uma identidade cristã, fazendo o seu papel de sal da terra e de luz do mundo, sinceramente eu não sei nem aonde que o mundo estaria na matéria corrupção e apostasia, né? E apostasia da fé, deserção da fé. Então, quando a igreja é tirada da terra, é tirada também essa conservação, é tirado o sal. Logo, o mundo está sem quem? Sem Deus. Você não ouvirá mais programas televisivos, teleevangelistas, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. Vou inventar uma palavra aqui, tele-youtubers, os quais eu estou aqui pregando a palavra do Senhor para você. Não existirá. Né? Esse período de quarentena é um período que tem revelado muitos youtubers, muitas pessoas que estão pregando o evangelho, pregando a palavra do Senhor. Só que nesse período a igreja é levada daqui, então não existe quem possa então trazer esta mensagem de salvação. Então o terreno, o caminho está todo preparado, porque o anticristo, a besta, o falso profeta, esse trio satânico, essa trindade diabólica, ela vem com sinais e prodígios. Ela vem fazendo coisas miraculosas. E as pessoas estão sem quem? Estão sem Deus. Logo, o que vai acontecer? Será muito fácil esse espírito de engano convencer as pessoas e arrebatar o coração das pessoas. Esse arrebatamento de coração que vai acontecer por parte do anticristo para com a população mundial não vai ser simplesmente na sua desenvoltura, na sua oratória, que será, diga-se de passagem, a Bíblia menciona um homem poderoso em palavras, mas ele também vai arrebatar os corações por causa de sinais, milagres, né? Operações de engano que haverá nesse período. Então, aí sim, de fato, né, vai estar o terreno preparado para que no meio da grande tribulação, onde ele rompe a aliança com Israel, né? Porque Israel até então espera que ele seja o Messias, porque Israel já rejeitou Jesus. Jesus nós o recebemos, e todos quanto receberam, Deus lhes deu o direito de ser chamado filhos de Deus aos que creem no seu nome. Só que Israel rejeitou a Jesus, e até hoje eles aguardam quem? Eles aguardam o Messias, e o anticristo entra aqui agora se apresentando como o Messias, mas no meio da grande tribulação, nesse período de 7 anos, na última semana de Daniel, ele então se revela, ele quebra a aliança com Israel e mostra quem ele é. E nesse período está estabelecido aí o terceiro templo, né? Já está construído, ele então quer se assentar no templo de Deus, querendo ser adorado como Deus. E aí então, de fato, é estabelecido, aí sim, aí o sentido agora é deserção da fé. Aí sim ele vai querer ser adorado como se fosse um Deus, né? O versículo de número 5, ele nos fala assim: não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas? E agora vós sabeis o que o detém. Eu quero me deter nesta parte. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo ele seja revelado. O que há alguma coisa, segundo o texto aqui, que detém esse filho da perdição até que ele seja revelado? Nós sabemos hoje, vamos pegar aqui o nosso cenário nacional, nós sabemos que há muitas coisas que tramitam aí no Senado,
né, na Câmara dos Deputados Federais, muitas leis aí malignas, diabólicas, por detrás aí. Me lembro de uma aqui, não vou nem citar o nome porque eu não estou lembrando mesmo, mas de um deputado que queria colocar uma lei que o pai podia casar com a filha. E, gente, é uma bagunça terrível. E quem que se levanta contra esse tipo de aberração? A igreja. Nós temos, por exemplo, aí o pastor Silas Malafaia, que ele tem se levantado como uma voz profética, sempre se opondo contra as coisas, denunciando as coisas que têm acontecido aí. Então, a igreja hoje tem um papel relevante na face da terra. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos aí eleito democraticamente o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele não é ainda, vamos dizer assim, um cristão, tá? A sua esposa é batista e tal, ele ainda não é. Mas por que, principalmente os cristãos, católicos, na sua maioria evangélicos, votaram nele? Por causa dos princípios. Porque é um homem que tem muito bem definido seus pensamentos, é contra a ideologia de gênero e várias outras coisas, né? Que combate o crime e tudo mais. Então as pessoas votaram nele não porque é um evangélico, é um pastor. Não, votaram por quê? Por causa dos princípios, porque por detrás de tudo isso aí existe uma tentativa de colocar uma liberalidade que é contra a família tradicional. Quem que se opõe contra? A igreja, o cristianismo, os servos de Deus, que Deus tem levantado na face da terra. Então, quando a Bíblia fala que há um espírito do anticristo que já está operando, ele não está ainda na sua totalidade, e a sua totalidade, a sua plenitude só vai ser alcançada com a chegada realmente do anticristo, mas esse espírito maligno já opera. Esse espírito maligno já está trabalhando, mas a igreja, como o exército de Deus, tem batido contra, tem se levantado contra, para não deixar com que tudo vire uma baderna e vire uma bagunça, porque ninguém, a não ser os televangelistas, ninguém vem a público falar aí do amor de Deus, que Deus é bom. Geralmente a igreja é criticada, a igreja é massacrada, se levantam contra, mas como uma guerreira, a igreja se coloca de pé, firme nas promessas do Senhor e como um grande exército de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, agora vós sabeis que o detém, para que ao seu próprio tempo seja revelado. Então, há aqui duas traduções ou duas interpretações a respeito. Alguns pensam ser o Espírito Santo, né, que está detendo o Espírito, o anticristo, a chegada do anticristo, né? E outros pensam que seja a igreja, né? Ou então simplesmente uma ordem de Deus, né? Pela sua soberania você vai manifestar na data que eu permitir você se manifestar. Só que depois, quando a Bíblia fala que há um que o detém até que do meio seja tirado, vamos ver aqui, ó. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja revelado, porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Há pessoas que acreditam ser o Espírito Santo e que o Espírito Santo vai ser levado da terra. E se o Espírito Santo é levado da terra, junto com a igreja, claro, logo entende-se que está livre o caminho para o anticristo impor aí os seus enganos e toda a sua malignidade através de sinais e operações. Por que eu levemente discordo desta interpretação? Eu acredito piamente que é a igreja debaixo da inspiração, debaixo do poder do Espírito Santo, e que a igreja será tirada. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Novo Testamento, na grande tribulação, nós sabemos que ainda haverá conversões, tá certo? Quando a Bíblia fala assim que o anticristo faz guerra aos santos e os destrói, eu entendo que parte da igreja não será arrebatada por causa da negligência em que estão vivendo a sua fé. E muitas pessoas vão se arrepender
por levar uma vida de brincadeira com Deus e sabem que é a última chance e a última oportunidade, logo vão reaver a sua identidade. Então esses cristãos, esses crentes em Jesus que ficarem no arrebatamento da igreja, esses serão mortos, decapitados pelo anticristo. Mas a Bíblia nos fala que, por outro lado, Israel, parte de Israel, terá livramento. Há 2 testemunhas que vão pregar a palavra de Deus ali, né? Há os 144 mil das 12 tribos de Israel, 12, porque parece que tem uma tribo que está faltando, mas entra outra no lugar, o assunto é extenso. Mas enfim, das tribos de Israel, que vão viver nesse período aí um grande avivamento, né? E o Senhor Jesus vai ser reconhecido por eles. Então, quando eu estou dizendo aqui que existe um que o detém, e depois do versículo da frente que diz, até que do meio ele seja tirado, eu acredito ser a igreja, simplesmente a igreja, que está debaixo da autoridade do Espírito Santo. Por quê? Porque nesse período de avivamento que vai acontecer em Israel, não um avivamento no sentido de dons espirituais, profecias, não, tá? Não nesse sentido, mas haverá conversões. Haverá pessoas que vão se voltar para Deus, né? Esses 144 mil, por exemplo, que serão salvos, está nesse grupo. Parte de Israel vai ter livramento no deserto e várias outras coisas vão acontecer. Então, por causa disso que eu acredito estar se tratando da igreja e não do Espírito Santo, porque a igreja sim vai ser levada, mas ainda haverá atuações do Espírito Santo, porque quem é que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, senão o Espírito Santo? Então, a atividade do Espírito Santo, de modo geral, não cessará, certo? Cessará sim, no que diz respeito à igreja como instrumento, como corpo de Cristo na terra. A igreja sim, essa aí a sua atividade vai cessar, porque agora a igreja está nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, né? Vivendo, recebendo os galardões da noiva com o noivo, aquele casamento sem igual, vai ser maravilhoso. Mas nesse período aqui na terra, acontecem muitos flagelos, mas Deus ainda levanta 2 mensageiros para profetizar, para trazer a palavra de Deus, e há da parte de Deus aí um agir e um mover. Então, encerrando aqui, o versículo de número 5, e agora vós sabeis quem o detém para que o seu tempo seja revelado, porque o mistério da iniquidade já opera, nós sabemos disso. Somente há um que agora resiste, tem uma resistência, a igreja, até que do meio seja tirado. Depois que for tirado, você já viu. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito ou com o sopro da sua boca e o destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então isso aqui já mostra para nós, aqui, lá no final da grande tribulação, quando haverá ali o Armagedon, quando as nações vão cercar a Jerusalém, Israel, e vão vir para destruir Israel. Nesse período Jesus vem, toca com seu pé o Monte das Oliveiras, fende ele no meio e Israel escapa ali. E o Senhor lança o anticristo ali já no lago de fogo, né? Aonde ele fica já ali queimando. E dali para frente, no término da grande tribulação, inicia-se o milênio. E Satanás é preso também. E depois, então, de 1000 anos, Satanás é lançado aonde o anticristo, o falso profeta e a besta estão, né? Então é isso aí. Eu espero que essa palavra possa ter falado profundamente no seu coração. E não deixe para depois. Seja prudente. Busque a Deus agora. Eu sempre digo que, entre muitos sinais que estão acontecendo nos dias de hoje, há uma promessa de Deus que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É tempo de pestes, é tempo de multiplicação da iniquidade,
é tempo de multiplicação da ciência. Muitas coisas, são terremotos, pais contra filho, filho contra pais, e tantas coisas estão mostrando, sinais estão aí, mostrando que Jesus está voltando. E é muito importante nós priorizarmos a nossa vida espiritual e buscarmos de fato ao Senhor, sendo cheios da presença de Deus e sendo cheios do seu Santo Espírito. O livramento de Deus virá sobre uma igreja que estiver com a sua lamparina acesa, uma igreja que estiver vivendo uma vida na sua plenitude, uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida consagrada na presença de Deus. Não brinque com a sua fé, não brinque de ser cristão, leve com seriedade. Coloque na sua agenda para que você pratique de fato a piedade. Se esforce um pouco mais para você ir para os cultos de oração, de ensinamento da palavra, cultos também os cultos de consagração na parte da manhã, que algumas igrejas têm, culto à noite. Não fica nessa história de ir para a igreja uma vez por semana só não, de 15 em 15 dias. Não, lute um pouco mais pela sua fé e cresça em Deus. Estreite o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E com certeza, na vigilância, na oração, na sobriedade, você não será surpreendido quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Quando o arrebatamento acontecer, você com certeza estará com seus ouvidos afinadinhos para escutar o toque da última trombeta. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e fique aí na graça e na paz do Senhor Jesus.